indignados, tudo bem com vocês? Eu falei que ia ter mais vídeos de contos da Arcadia aqui no canal e olha só, já tá tendo! A última parte da trilogia estreou essa semana na Netflix e mudou a nossa perspectiva sobre muitas coisas. Depois de 3 sagas que se misturam entre si, as coisas podem ter ficado um pouco confusas, então eu decidi fazer esse vídeo aqui colocando tudo em ordem cronológica. Vamos lá? A nossa história começa de um jeito intergaláctico, há milhares de anos e fora do planeta Terra. Galen, um ser aquiridiano, criou o planeta Aquiridium 5, mas o poder dele era tão grande que acabou corrompendo o Galen, levando ele à loucura, até que ele fosse morto pela sua amada há séculos, que sacrificou a própria vida para unir o núcleo dela ao dele e garantir que ele seria morto. Porém, o núcleo dele continuou existindo como uma arma extremamente perigosa que poderia dar poderes ao nível dele a outras pessoas, e por isso ele foi mantido sob a proteção da família real de Aquiridium 5. Guardem essa informação, ok? Agora vamos pular para o planeta Terra. Durante milhares de anos, o equilíbrio da magia foi mantido por uma organização chamada Ordem Arcana. Mas os humanos começaram a ameaçar esse equilíbrio, entrando em guerra com as criaturas mágicas. Em Camelot, no século XII, o Troll Ganmar começou um reinado de terror, tentando unir todas as raças Troll sob seu comando, com o objetivo de preservar a espécie deles. Ele venceu o Alak, o que garantiu o comando dele sobre os Gum-Gums, e fez um acordo com a rainha Krubera, que doou um de seus Trolls, o A, para servir o exército do Ganmar. Quando o amor da vida do rei Arthur, a Guinevere, for morta por uma criatura mágica, ele baniu os Trolls e as outras criaturas para a floresta. Mas a irmã dele, a Morgana, que era uma feiticeira e que sempre teve uma relação muito forte com as criaturas mágicas, era contra esse pensamento e estava sempre tentando fazer o irmão ver que as criaturas não eram de todo mal. Enquanto isso, o Merlin, que era um poderoso feiticeiro, e o aprendiz dele, o Hizardux, estavam tentando criar alguma arma que permitisse que os humanos controlassem os Trolls. É nesse momento que o Duxie do século XXI, a Clara, o Steve e o Jim, transformado em Troll, chegam em Camelot viajando no tempo. No começo, o Duxie acredita que a estadia deles ali iria alterar tanto as coisas que a linha do tempo deles deixaria de existir, então por isso eles tinham que tentar consertar tudo que eles tinham feito. Mas a verdade é que isso não era exatamente assim, porque a presença deles ali não era o que estava atrapalhando a linha do tempo. Na verdade, foram justamente eles que fizeram muitas das coisas da linha do tempo deles acontecer. Tudo que acontece com eles ali em Camelot já aconteceu e vai acontecer de novo do jeito que sempre aconteceu. Eles não mudaram o passado, mas sim foram os responsáveis por fazer com que o passado fosse como ele sempre foi. Só que ninguém sabia disso ainda. O Jim, por ser visto como um troll, foi mandado para Masmorra, onde ele conheceu a Deia, que viria a se tornar a primeira caçadora de trolls, mas que naquele momento se chamava de Calista, porque foi o nome que os humanos deram para ela. Ao descobrir que o rei Arthur pretendia matar as criaturas que estavam na caverna, a Clara, o Dux e o Steve tiram eles de lá e eles fogem para a floresta. O rei Arthur acha que a Morgana tá contra ele e exige que ela prove a sua lealdade a ele, matando os trolls. Mas ela se volta contra ele para salvar as criaturas mágicas, eles acabam lutando, e nessa luta a espada dele é quebrada, a Morgana perde uma mão e acaba morrendo ao cair de um penhasco. Mais tarde, o corpo da Morgana ele é encontrado na água por ninguém mais, ninguém menos que o Angoroth, que naquela altura ainda era um troll do bem, mas ele deixa ela na praia, onde ela é encontrada pela Ordem Arcana. O Jim e a Deia fogem da batalha e acabam encontrando Duoma, uma vila de trolls pacíficos que viria a se tornar o mercado troll. Eles encontram também o Blink, que é muito diferente do que ele seria no futuro. A cidade é atacada pelo ar, que estava sob o comando do Ganmar, mas com a ajuda do Jim ele acaba sendo capturado e pela primeira vez os trolls daquele lugar aprendem que eles conseguem lutar de uma forma pacífica para proteger o seu lar. É o Jim que convence eles a fazer isso e é por causa de toda essa situação que o Blink acaba ficando responsável pelo ar. Bom, a Ordem Arcana ressuscita a Morgana com uma magia sombria e ela decide usar esses poderes que ela acabou de adquirir para acabar de vez com essa guerra de humanos com as criaturas mágicas e criar um cenário em que as criaturas mágicas possam viver livremente. Só que ela faz isso por uns meios
meio ruins, tipo, por exemplo, ela cria a raça dos Trolls mutantes e faz eles atacarem Camelot. O Rei Arthur fica desesperado, sem saber o que fazer, e a Clara e o Duke se acabam sugerindo que ele se alie aos Trolls do bem para que eles possam juntos derrotar tanto a Morgana quanto o Gunmar. E é assim que o Merlin, com a ajuda do Duxie, cria o amuleto do Caçador de Trolls para proteger tanto os humanos quanto os Trolls do bem. O amuleto escolhe a Deia, que ainda estava sob o nome de Calista, mas ela se recusa porque os Trolls daquele lugar veem ela como uma forasteira que foi criada por humanos e que não é digna daquilo. É uma situação bem parecida com o que acontece com o Jim no começo, porque ele não era muito aceito pelos Trolls por ser um humano. E é graças a ele, que passou por tudo isso, que a Deia acaba aceitando o seu papel nessa guerra toda. E eu acho isso muito poético, porque o último caçador de Trolls foi responsável por garantir a existência da primeira. E é então que rola a Batalha da Ponte Olha-Morte, onde o Gunmar foi aprisionado nas Terras Sombrias pela Deia e a Morgana foi selada pelo Merlin depois de roubar a magia dele, mas agora a gente sabe que foi com a ajuda do Duxie. E foi nessa batalha também que o Rei Arthur e o Lancelot morreram. O amuleto na ponte, ele criou uma explosão mágica que permitiu que o Duxie, a Clara, o Jim e o Steve voltassem para o século XXI. Mas a gente já vai falar sobre o que acontece com eles depois que eles voltam. Nos séculos que se passaram, a Ordem Arcana chegou à conclusão de que os humanos estavam para além de salvação e que por isso eles tinham que destruir os selos da Gênese, a forma mais antiga de magia que já existiu, e com isso trazer o caos para o mundo. Não podendo mais aguentar isso, a Nari, que fazia parte do grupo, fugiu e se juntou ao Merlin. Eles precisavam dela para poder destruir os selos, então sem a presença dela eles não tinham como fazer isso. Mas eles usaram esse tempo para ressuscitar o Rei Arthur e transformar ele num cavaleiro sinistro das trevas. Em 1297, o Angorod foi até a Morgana, que estava selada, buscando uma forma de adquirir algum poder que reconstruísse a vila dele que tinha sido destruída pelo Gunmar. Só que ele acabou se tornando escravo dela e foi dali que ele conseguiu o Cajado das Sombras, que um dia tinha pertencido a ela também. É também em algum momento nesse período ali, né, entre os séculos, que os pais da Age e do Creu, que eram os atuais governantes de Acrydion V, acharam que não era mais seguro manter o núcleo de Galen lá no planeta deles e trouxe o núcleo pra Terra, onde o Kajingar, que agora era o caçador de Trolls, guardou ele no abismo do mercado Troll. Chegamos então ao século XXI. O Kajingar, caçador de Trolls, foi morto em uma batalha pelo Bular, o filho do Gunmar. O amuleto então encontrou um novo caçador de Trolls, o Jim Lake Jr., o primeiro caçador de Trolls humano. Todo esse período entre o Jim descobrir o amuleto e a morte do Gunmar, junto ali com a Clara descobrindo tudo, e a peça do Romeu e Julieta, se passa entre julho e dezembro do primeiro ano da nossa história. E a gente sabe disso por algumas informações que são dadas no meio do caminho, como por exemplo o aniversário do Jim, que é no dia 12 de agosto. E é na volta às aulas do ano seguinte, em janeiro, que a história continua. É aqui que acontece toda a saga do Angorot e a busca pelas Pedras Triúmbricas, terminando na Batalha do Mercado Troll, onde o Angorot é derrotado, mas o A acaba se transformando em pedra. A batalha ela acontece logo depois do baile de primavera, então a gente pode dizer que ela se passa mais ou menos ali em março, abril. E depois da batalha, com medo de machucar ainda mais os seus amigos, como vocês já sabem, o Jim vai sozinho para as Terras Sombrias. A segunda temporada começa 2 semanas depois, com o Jim nas Terras Sombrias e o Bob e a Clara tentando dar um jeito de trazer ele de volta e de salvar a vida do A que virou pedra. Os amigos do Jim eles acabam trocando o cajado do Vendel por um feitiço que vai trazer o A de volta, e esse mesmo feitiço permite que a Ponte Olha-Morte se abra de novo e eles consigam trazer o Jim de volta. Só que, infelizmente, eles acabam trazendo o Gunmar junto também. O Gunmar trouxe todo o seu exército e ainda por cima converteu o Draal pro lado dele. E aí depois que tudo isso veio à tona, o Jim foi julgado pelas ações dele por condenar todo mundo, né, toda a existência. Só que a Rainha Crubéria, que como eu falei, tinha feito aquele pacto com o Gunmar lá atrás, antes do século XII, manipulou as coisas e matou o Vendel para que ele fosse considerado culpado. Com isso, o mercado Troll ficou desprotegido e o Gunmar invadiu o local. O Jim conseguiu sair do abismo que ele tinha sido jogado e a Clara utilizou o Cajado das Sombras para tirar todos os Trolls dali.
Só que ela acabou usando tanto a magia sombria que isso corrompeu ela e criou uma conexão entre ela e a Morgana, que era a dona original do cajado. Com a ajuda do Steve e do Ivan, que tinha descoberto sobre os Trolls recentemente, algumas semanas atrás, o Jimmy e os seus amigos conseguiram levar os Trolls sobreviventes para viver em Arcádia. É já no começo da terceira temporada que os 3 mundos de contos da Arcádia começam a se misturar. Ela começa com os Trolls vivendo em Arcádia e alguns animais desaparecendo. Na época todo mundo acha que é culpa dos Trolls, mas depois em Wizards a gente veio descobrir que eram Mepht sombrios. É também nesse momento que o General Morando ataca a Kiridion 5, obrigando os órfãos Terron a fugirem e se mudarem para o planeta Terra. Quando a nave chega na Terra, ela deixa cair um artefato e o Porygon, um troll trapaceiro que estava sendo perseguido pelos caçadores de trolls, acaba entrando em contato com esse artefato que permite que ele viaje no tempo. E pra quem não sabe, essa situação toda envolvendo esse artefato e o Porygon vai ser o tema do jogo de Trollhunters que tá pra sair no fim desse ano. Durante o que seriam ali os meses de abril, maio e junho, se passam ao mesmo tempo que seria a última temporada de Trollhunters e a primeira de Three Below. A Clara sendo possuída pela Morgana e depois despossuída por ela, o Steve se apaixonando pela Aja, os caçadores de trolls contando a verdade para os seus familiares. E é claro, a feira de ciências na qual o Jimmy e a Aja acabaram trabalhando juntos e viajando no tempo várias vezes até resolverem a situação do Porygon, mas depois passaram a não se lembrar mais de nada. Bom, para poder libertar a Morgana, o Galmar precisava do cetro de Merlin. O Jimmy e seus amigos não conseguem impedir que ele pegue o cajado, mas conseguem trazer o Merlin de volta e ele se junta à equipe. Enquanto os 3 estão lá com o Merlin, é quando rola o episódio de Three Below, que eles estão na festa da fogueira, em que a Aja se apaixona pelo Steve e ele acaba ficando com o serrator dela. E é aí também que ele descobre que ela é de outro planeta. Agora é importante vocês lembrarem que o Merlin já tinha visto a Clara, o Steve, o Jim, toda essa galera lá no passado. Então quando ele chega nesse mundo do século XXI, ele já tinha visto essas pessoas e sabe o que precisa acontecer com elas. Então ele sabe que o Jim precisa se tornar um meio troll. E por isso ele vai atrás de fazer um feitiço para que isso aconteça. E manda as crianças e os trolls buscarem os ingredientes desse feitiço. Mas no dia em que eles têm que ir atrás dos ingredientes, o Jim acaba se tornando babá dos novos alunos do colégio, a Aja e o Creu, e acaba tendo que levar eles juntos na missão. A Aja e o Creu ajudam eles a pegar o raio que ele precisava e ao mesmo tempo se aproveitam desse momento para se infiltrar junto com eles na Ordem de Janus para ver se lá eles encontram o serrador da Aja, mas eles não encontram porque tava com o Steve. O acontecimento que de fato interliga esses 3 mundos, que é a Batalha de Bandas, se passa no final de Trollhunters e no final da primeira temporada de Three Below. A batalha foi organizada pelo Duxie, de Wizards. A Aja e o Creu se apresentam na batalha e a Clara depois usa aquele momento para alertar os cidadãos do ataque que a cidade está sofrendo. Mas como a gente descobre em Three Below, esse não era só o dia da Batalha de Bandas, mas também o último dia na Terra do Creu e da Aja, porque eles tinham conseguido consertar a nave deles. E durante todo o episódio dá pra ver a cidade tremendo por causa do feitiço que tá trazendo a Morgana de volta. A série de Trollhunters termina numa batalha épica, onde o Ganmar e o Angoroth são destruídos. A Morgana é selada na dimensão do Cajado das Sombras e o cajado é destruído pelo Bob. Os Acridianos também participam dessa batalha e em Three Below a gente pode ver a visão deles de tudo isso, que envolve não só o Ganmar e a Morgana, mas também o último caçador Zedron restante. A batalha pros caçadores de Trolls acaba ali, mas os Acridianos ainda precisam impedir que guerreiros intergalácticos ataquem e destruam sua casa e sua família. A pedra que sustenta o mercado Troll foi destruída. Então o Jim, a Clara, o Blink e o Merlin saem numa jornada até Nova Jersey, onde eles vão encontrar um novo lugar para o mercado Troll. Enquanto isso, o Bob e o Ar ficam para proteger a cidade. E aí a gente chega na segunda temporada de Three Below, que se passa durante as férias de verão daquele ano, que nos Estados Unidos vão ali de junho a agosto. O Bob e o Ivan logo descobrem que os irmãos Terron são de outro planeta e se juntam a eles para ajudar a proteger a Arcádia e a família deles. Mas no meio disso, o General Morando descobre que o núcleo de Galen, aquele lá que eu comentei que os pais da Aja e do Creu tinham trazido pra Terra, colocado no mercado Troll e tal, tava aqui. Então ele parte pra Terra. Quando a Aja e o Creu descobrem toda essa história, eles pedem ajuda pro Bob. O Bob liga pro Blink pra perguntar se eles sabem alguma coisa,
E quando eles atendem o celular, eles veem que a galera ali em Nova Jersey tá travando uma batalha contra um cavaleiro sinistro, que era, como a gente sabe, ninguém mais, ninguém menos do que o Rei Arthur, transformado pela Ordem Arcana. O Blink diz pra que eles procurem o oráculo e desliga. Mas o que nem eles, nem a gente sabia naquela altura é que logo depois deles desligarem a ligação, o Jim foi atacado por um fragmento envenenado que ia matar ele, mas o Merlin salvou a vida dele, colocando ele numa espécie de congelamento ali. Então os protagonistas de Three Below vão até o Mercado Troll, conseguem chegar no núcleo de Galen, porém ele é roubado pelo General Morando. Com a ajuda do exército dos Estados Unidos, ele consegue absorver o núcleo e se tornar um ser supremo, super poderoso, mas os Acridianos conseguem vencer ele. No final, a Aja retorna para Kiridion 5, mas o Creu decide continuar na Terra. Depois de toda essa luta para salvar o mundo de novo, o Steve, o Al e o Bob estão passeando pela cidade quando eles vão de cara com um gato que fala com eles e diz que o mundo tá acabando e eles precisam salvar tudo. Esse gato era Archibald, o familiar do Duxie. E é aqui que a história de Wizards começa. O Merlin convoca os garotos para defender o castelo de Camelot da Ordem Arcana, mas nessa bagunça toda, o Duxie acaba levando ele, a Clara, o Jim e o Steven pro passado em Camelot. E aí a gente vê tudo que eu comentei lá no começo do vídeo. Quando eles voltam alguns minutos depois, aqui no nosso tempo, o fragmento acaba entrando de vez no Jim e ele se transforma num troll que tá sob o comando desse Rei Arthur transformado. O Duxie então esconde os seus amigos numa loja de tecnologia que na verdade é formada por vários feiticeiros menores. A Ordem Arcana ressuscita de novo a Morgana e dessa vez a Morgana já tá de saco cheio, ela tá tipo, gente, me deixa descansar em paz, sabe? O que eu queria fazer já não deu certo, porque vocês estão me trazendo de volta de novo. E como eu falei, eles precisavam pegar a Nari. Esse era o plano deles, porque eles precisavam da Nari pra destruir os selos da Gênese. Então o Duxie bola um plano pra tentar enganar eles, mas o plano dá errado e o Merlin acaba morrendo. O Merlin deixa pra trás um livro escrito em dracônico antigo, então o Duxie e o Art vão atrás do pai do Art, o Carlo Magno, pra traduzir o que tá escrito ali. Enquanto isso, a Clara entra na dimensão do cajado pra tentar encontrar a alma do Jim e acaba se deparando com a Morgana. Só que as duas acabam fazendo as pazes ali dentro, porque, como eu falei lá no começo, a Morgana nunca quis destruir o mundo, ela só queria criar uma situação em que as criaturas mágicas pudessem viver bem. E para isso, no momento que eles estão no século XXI, não precisa mais de destruição, entendeu? Ela já conseguiu o que ela queria. Então ela acaba se juntando ali aos protagonistas na luta contra a Ordem Arcana. Na batalha final, a Morgana se sacrifica para matar o Arthur, o que faz com que o Jim seja libertado, mas ele acaba se transformando em pedra quando o sol nasce. Felizmente, ele é trazido de volta pelas lágrimas da Clara que transformam ele em humano de novo, finalmente. A nova espada Excalibur, que foi dada pela Nimue pro Duxie no passado, acaba ficando em Arcádia, mas ninguém pega ela. Só fica implícito que o Jim provavelmente conseguiria erguer ela sim. O Duxie vai embora com a Nari dali pra proteger ela da Ordem Arcana, que ainda tá solta, mas ele diz que em breve verá os guerreiros de Arcádia de novo. E aí a gente tem uma cena final ali numa cidade que parece bastante Nova York ou Nova Jersey, e foi justamente essa cena final que me deu a sensação de que a história não acabou por aqui. Eu sei que eles falaram que o Wizards era uma minissérie, que era o final da trilogia, mas eu acho que talvez não seja tão final assim. Como eu já falei, a cena final se passa num lugar que parece meio Nova York, Nova Jersey. E o novo lugar do futuro Mercado Troll seria justamente Nova Jersey. E se vocês prestarem atenção na cena final, vocês vão ver que algumas figuras que aparecem parecem bastante a Maria, a Shannon. Então eu realmente gosto de acreditar que vai ter uma continuação com eles na faculdade e que simplesmente não faz parte da trilogia Contos da Arcádia, porque ela não vai se passar em Arcádia, então ela precisa ter um novo nome, por isso vai ser uma nova saga. Enfim, gente, é isso. Espero que tenha ficado claro, que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele deve ter ficado super longo, então eu peço desculpas, mas era realmente muita informação pra colocar aqui. Queria agradecer os membros do canal a partir do nível Safira: Lazuli, Yetio, Mirazi, João, Felipe, Rena, Gabriel e Vitor. Muito obrigada por serem membros. Se vocês quiserem saber como faz pra ser membro e quais são os benefícios de cada nível, clique em Seja Membro aqui embaixo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho pra ver os próximos vídeos. A gente se vê no próximo vídeo.